As ações da B3 derreteram mais de 7% só hoje. Afinal, o que é que está acontecendo com a empresa? Provavelmente você clicou nesse vídeo se você quer saber se ainda vale a pena investir na B3, seja você já tem ações da empresa e se perguntando se vale a pena aportar mais porque caiu, seja se perguntando se vale a pena entrar e comprar ações da empresa já que está caindo. Nossa, posso comprar barato? Nossa, será que é uma oportunidade? Bem, vamos ver isso no vídeo. Na verdade, você vai ter que concluir, porque eu não sou analista de investimentos, eu sou somente um educador financeiro. E aqui eu quero basicamente te guiar no raciocínio que eu teria no seu lugar. Mas raciocínio mesmo você é que vai ter. Vou explicar um pouquinho da situação da B3 atualmente, vou tentar mostrar para você por que as ações estão caindo e se realmente o risco é tão grave como se parece ou se realmente o mercado está já gerando, tá? Então, se você não conhece ainda, meu nome é Lucas Ruiz, educador financeiro. Tem esse canal no YouTube, InvestDS, também tem um Instagram, @InvestDS, me segue lá. O link tá aqui na descrição para acompanhar meus conteúdos. Bora pro vídeo. Nos últimos 6 meses, né, esquecendo um pouco a queda de hoje, nos últimos 6 meses a ação caiu mais de 23%. Afinal, eu consigo apontar dois culpados para essa queda toda. Primeiro, concorrência e segundo, um processo judicial de 1999. Vamos começar pelo primeiro, que é a concorrência. A concorrência ela é responsável por toda a queda das ações da B3 até hoje. De hoje, né, até amanhã que você está vendo esse vídeo, estou gravando esse vídeo no dia 12 de agosto, quinta-feira. Dos últimos 6 meses até dia 11 de agosto, a queda da B3 pode ser atribuída à concorrência, ao medo de concorrência. E hoje, até amanhã, a queda pode ser atribuída ao processo judicial. Vamos entender a concorrência. Olha lá, pessoal, o que acontece? Você entendendo o que a B3 faz, você entende porque existe o medo de concorrência. A B3 ela é a única bolsa brasileira em atividade no país, ou seja, ela é um monopólio hoje. Não tem concorrência para ela no momento. E a B3, ela, a Bolsa de Valores, né, ela garante que exista todo esse ecossistema para que a gente negocie ações. Ela que garante a segurança jurídica de toda essa história. Por meio da atividade de negociação de ações, de pós-negociação, de venda de investimentos no balcão. Nesse segmento de balcão, ela tem alguns concorrentes. Venda de informações da Bolsa para bancos, para corretoras, para aplicativos, né, Trademap, Investing.com, ela vende esses dados aí de cotação, venda de dados no geral de índices, listagem de ações na bolsa, ou seja, o IPO e emissão de debêntures, tudo isso a Bolsa de Valores tem uma participaçãozinha, ela cobra várias taxas, né, sobre cada um desses serviços. O que acontece? Essa atuação dela como Bolsa de Valores, ela atua exclusivamente, como eu falei. E assim, é um setor que é muito promissor no país. Você vê que há uns anos atrás a gente tinha menos de 1 milhão de investidores, hoje a gente tem 3,2 milhões. É um setor que está crescendo muito rápido. E com a renda fixa, né, rendendo pouco, né, acaba que muitos investidores estão saindo da renda fixa, seja da poupança, do Tesouro Direto, CDBs, e indo para a Bolsa porque estão descobrindo que não só a Bolsa está rendendo mais hoje, como também no longo prazo a Bolsa é o investimento mais rentável que existe. Ações são o investimento mais rentável que existe. Então assim, muitas pessoas estão indo para a Bolsa justamente por causa disso, por causa dessa consciência mais elevada. A Bolsa de Valores se beneficia de tudo isso. Mas assim, você pensa bem, a Bolsa de Valores é uma atividade muito rentável, uma atividade também de muito potencial. Você acha mesmo que todo mundo vai ficar simplesmente olhando a B3 lucrar, 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 crescer, crescer, crescer? Se você pega o ritmo de crescimento da B3 nos últimos anos, é algo extraordinário, com muita rentabilidade. Então assim, ninguém vai ficar parado, olhando e achando bonito. Não, óbvio que se existe um concorrente, se existe um player no mercado com a capacidade de investir, concorrer com a Bolsa, e pegar um pedaço desses retornos aí para si, é óbvio que vai acontecer, isso é lógica econômica. Os setores com maior crescimento, com maior retorno, atraem mais concorrência também. Então assim, é natural que a Bolsa de Valores, a B3, tenha uma concorrência de outra Bolsa de Valores no futuro. É algo natural de acordo com a lógica econômica e até a própria B3 admite isso, né? Ela fala que hoje ela não vê nada no curto prazo de concorrência, mas que no longo prazo ela espera sim que venha a concorrência. Especulou, inclusive, né, esse é um dos motivos que causou esse começo de queda para a B3, especulou que a XP, corretora, né, e banco, etc., seria a concorrente da B3 na Bolsa de Valores, né, criaria uma nova Bolsa de Valores. Por quê? Porque basicamente, né, o presidente, se eu não me engano, do Banco XP, né, ele fazia parte do conselho de administração da B3, José Berger, e ele se demitiu, pediu demissão. Então assim, a XP acabou sendo a única instituição financeira grande, né, tem BTG, aí, Bradesco, Itaú. A XP foi a única dessas todas as instituições grandes que não tinha um representante no conselho de administração da B3, coincidentemente. Então assim, começou a surgir vários rumores de que a XP poderia atacar esse mercado aí.
Então, assim, acabou que isso foi uma das grandes causas da queda da... E além disso, assim, a nova Bolsa de Valores ela iria atacar várias linhas de receita da B3, principalmente de negociação, né, de listagem também, ou seja, a nova bolsa rival iria atrair novas empresas para se listarem lá, para fazer IPO lá, em vez de fazer IPO na B3. Essa nova empresa, essa nova bolsa no caso, ela iria também, né, organizar negociação de ativos, aluguel de ações, todo tipo de taxa, né, que acabaria pegando uma parte do mercado da B3. Então assim, acabaria diminuindo o crescimento futuro da B3. Não acho que isso iria interromper totalmente o crescimento da B3, nada do tipo. Até porque você vê na bolsa dos Estados Unidos, né, existem duas bolsas lá, né, tanto a NYSE, New York Stock Exchange, que é a mais tradicional, de 1870, e tem a Nasdaq, que foi a bolsa de tecnologia que surgiu ali por volta de 1970, 1960, por aí. O que acontece? As duas continuam crescendo, mesmo sendo rivais. Então assim, eu não acredito que encerraria o crescimento da B3 se surgisse uma bolsa rival. Até mesmo pelo potencial todo do setor, mas somente diminuiria um pouco essa taxa de crescimento. Mas o pulo do gato aqui, quando você analisa essa concorrência, é você entender até onde uma nova bolsa iria justamente afetar a B3. Primeiro, já falei que diminuiria, né, a taxa de crescimento dela. Ok, mas até que ponto diminuiria? Até que ponto? E é que fica importante, aí que eu tenho um pé atrás um pouco com essa tese de concorrência. Por quê? O filé mignon da B3 não é a negociação de ativos, que é onde a nova bolsa iria atacar com tudo. Não é a negociação de ativos, né? A B3 ela cobra taxinhas para as corretoras, e muitas corretoras repassam para a gente essas taxinhas de negociação. O que acontece? A nova bolsa iria atacar esse mercado, talvez cobrando até mesmo taxas menores do que a B3 cobra. Mas o filé mignon da B3 não está na negociação, está na pós-negociação. Assim, uma nova bolsa, o que ela faz, né, nessa atividade de negociação? Ela casa as ofertas de compra e venda. Eu boto uma oferta de compra de uma certa ação, da ação da Magazine Luiza, e você bota uma oferta de venda. A Bolsa de Valores ela é responsável por desenvolver tecnologias de maneira que esse casamento aí de ofertas de compra e venda aconteça da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível, de maneira que assim, que todos os participantes do mercado recebam, assim, consigam fechar as melhores negociações possível. O que acontece? Por mais que essa atividade seja muito importante, ela representa um pequeno percentual da receita da B3. Somente 3% da receita da B3 vem de negociação, enquanto que o filé mignon dela é a pós-negociação, que representa 28%. A atividade de pós-negociação é muito mais complexa do que a negociação, do que o mero casamento ali de ordens de compra e de venda. Pós-negociação envolve riscos sistêmicos que a bolsa precisa garantir com que o ecossistema ali dos investidores permaneça estável, permaneça funcionando, que ninguém perca dinheiro por culpa de outra pessoa. Dá um exemplo aqui, né? Na década de 80, tem uma história onde houve uma quebra de uma bolsa de valores aqui no Brasil. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro quebrou por conta do Najim Narras, um mega especulador da década de 80. Vou deixar aqui até um post sobre ele no link da descrição. O que acontece? Esse cara, ele pegava muitos empréstimos de bancos e de corretoras para investir na bolsa e para comprar ações. Houve um acontecimento em que o cara, ele pediu um empréstimo dos bancos e mandou um cheque ali para a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Mandou um cheque justamente para comprar mais ações. O que acontece? A corretora, ela antecipou aí, comprou as ações para ele, mas os bancos interromperam essa concessão de empréstimos para ele. Ou seja, ele mandou um cheque sem fundo para a bolsa, né? As corretoras, elas compraram a ação para ele, mas ele não tinha o dinheiro. Por quê? Porque os bancos interromperam essa linha de crédito dele. Ele mandou um cheque sem fundo. Acabou que as corretoras se viram sem dinheiro, né, devendo para a bolsa, e a Bolsa de Valores que teve que cobrir esse prejuízo das corretoras. E depois a Bolsa do Rio acabou quebrando, sendo adquirida pela Bovespa, e agora hoje em dia é B3. Acaba que, se houver uma grande crise de liquidez e algum grande investidor se tornar inadimplente, é a Bolsa de Valores que tem que segurar essa barra. E também é ela que tem que organizar, né, por meio da pós-negociação, todo esse arcabouço complexo aí, para definir quem é que possui cada ação nesse organismo complexo aí. Então assim, acaba que ela cobra algumas taxinhas também de corretoras, né, algumas corretoras repassam também pra gente, né, de cada um desses serviços aí. E toda essa complicação acaba que fornece para a Bolsa de Valores, que assume esse risco, um monopólio praticamente natural. Porque fica menos complexo essa história se está tudo centralizado num só organismo, na B3. Se surge um concorrente, atuando em pós-negociação, que também quer integrar sistemas, para integrar tudo isso aí, fica muito mais difícil. Então, assim, inclusive é um desejo do regulador, né, da CVM, do Banco Central, que permaneça assim, permaneça somente com a B3. Inclusive tem uma curiosidade, né? Em 2019 surgiu um rumor, que na verdade nem foi nem rumor, quase veio aí à tona, de uma bolsa de valores concorrente, né? A Market to Market. O que acontece? Ela ia entrar no mercado, acabou não acontecendo, por alguns problemas com o controlador dela, mas assim, ela ia entrar no mercado e ela ia entrar somente na atividade de negociação e de listagem.
Ou seja, a Bolsa de Valores, a B3, ia fornecer esse serviço de pós-negociação para a Market to Market, e a Market to Market ia pagar uma taxinha para a B3 em troca desse serviço. Ou seja, mesmo que surja um concorrente, o ponto central é esse aqui, mesmo que surja um concorrente, outra Bolsa de Valores, provavelmente ele não vai tomar o lugar da B3 em pós-negociação, e além disso, ele vai ter que pagar uma taxinha para ela, para utilizar esse serviço aí de compensação, de custódia. Então não é todo esse problemão que estão especulando, até porque negociação, como eu falei, é somente 3% da receita da B3, e essa receita que seria afetada, e pós-negociação é 28% da receita da B3. E quando você olha até mesmo para os mercados internacionais, para bolsas internacionais de Hong Kong, de Londres, isso eu já fiz essa análise, de Hong Kong, de Londres, do México, dos Estados Unidos também, a Nasdaq, a NYSE, acaba que você vê que grande parte das receitas dessas bolsas vem de tecnologia e de pós-negociação. Pouquíssima parte das receitas dessas bolsas vem de negociação. Até porque elas têm concorrentes, então pós-negociação para a bolsa original, para a bolsa que cuida dessa atividade, acaba que é um segmento bem mais rentável e que está mais protegido, que é basicamente um monopólio natural. Isso quer dizer que vai permanecer assim para sempre, Luca? Não, porque existem novas tecnologias surgindo, principalmente com blockchain, tá? Que justamente podem permitir que haja uma descentralização, com que haja uma não necessidade de ser tudo centralizado na B3. Se você quer se aprofundar mais nisso, pesquise sobre Decentralized Finance e aplicação de blockchain em bolsa de valores. É bem interessante essa pesquisa, tá? Se você quer se aprofundar mais. Mas hoje, com o que temos hoje no mercado, é bem improvável que a B3 sofra essa concorrência e pós-negociação, que é o segmento mais rentável. Outro ponto que me deixa cético com essa ideia da concorrência, primeiro, tá? Sempre existe essa história, tá? Sempre, todo ano, essa história vem, a galera fala que vai vir concorrência aí, e assim, até hoje, nunca aconteceu. Assim, especificamente sobre esse caso da XP aí, né, que se falou, que foi justamente assim o catalisador esse ano para esse pessimismo com as ações da B3. A XP, isso assim, para quem não faz uma análise aprofundada, não sabe disso. Na XP, ela não tem assim uma possibilidade ilimitada de crescimento. Ela não tem uma possibilidade ilimitada de se tornar bolsa de valores. A regulação brasileira diz que nem bancos, nem corretoras podem ter mais de 10% do mercado como bolsa de valores. Ou seja, se XP, se BTG, se Itaú, se Santander, se Bradesco, qualquer banco ou corretora quisesse criar na bolsa de valores, estaria limitado a 10%, né, do mercado brasileiro. Não existiria esse potencial limitado aí para a XP. Até mesmo porque assim, hoje ela tem 20% do mercado como corretora. Ou seja, 20% dos ativos na bolsa estão nela como corretora. Mesmo se ela quisesse botar todos os ativos como bolsa de valores, ela não conseguiria. Justamente porque existe essa regulação, essa barreira regulatória. Tá? E o terceiro motivo que eu tô meio cético com essa história de concorrência, custaria muito caro para outra empresa entrar nesse segmento de bolsa de valores. Custaria muito caro. São uns bilhões que a empresa teria que ter à disposição para investir e para criar toda essa tecnologia, todos esses sistemas que a B3 hoje tem, que são muito complexos. A B3 investe há décadas, seja como Bovespa, seja como B3, investe há décadas para melhorar e para aperfeiçoar seus sistemas. Inclusive, até 2015 para cá, se não me engano, ela desenvolveu um sistema bem interessante que é o Puma Trading System. Tudo isso para tornar a negociação, pós-negociação, tudo isso mais eficiente, cada vez mais eficiente. Então fica muito difícil para a empresa surgir agora e já chegar tomando muito mercado da B3. Não, não é assim. Iria demorar bastante e custar bastante dinheiro para isso. Tá? Mas um motivo que está deixando todo mundo assustado é porque a B3 anunciou ontem, né, quando ela anunciou resultados, que existe um processo judicial de 1999 que pode fazer com que ela tenha que pagar 31 bilhões de reais, né, de indenização. Por quê? A B3, o que acontece? Lá em 1999 a B3 não existia ainda era a Bovespa, que é a bolsa antiga. E na época havia a transição do mercado de... Isso vai ser só explicando aqui para vocês, tá? Essa explicação vai ser complexa. Se você é preguiçoso, primeiro, se você é preguiçoso e não tem paciência para entender isso, você não devia nem procurar investir na B3, porque é algo bem complicadinho. Se você tem a paciência, ok, fique comigo aqui que eu vou explicar o que está acontecendo nesse processo aí. Lá em 1999, o mercado de câmbio brasileiro era pareado com o dólar. Ou seja, o plano real surgiu em 94 e até 99 um dólar era igual a um real. Igualzinho. Em 99, o Fernando Henrique Cardoso decidiu acabar com esse pareamento. Decidiu tornar o câmbio flutuante. Ou seja, a cotação do dólar não ia mais ser definida fixada. Ia ser definida pelo mercado, pela oferta e pela demanda, como é hoje. Na época, isso trouxe algum choque muito grande, né, no mercado de câmbio brasileiro. Por quê? Porque, poxa, imagina aí, o Brasil é um país subdesenvolvido, os Estados Unidos é um país desenvolvido. Não havia lógica econômica
por trás de manter esse câmbio pareado. Havia lógica, assim, para estabilizar o país no começo do plano real, mas não havia lógica para isso se manter por muito tempo. E obviamente que o dólar deveria valer muito mais do que o real, por estar ser um país mais estável, por atrair mais recursos, por estar saindo da crise de países emergentes, né, na crise da Ásia, da Rússia, 97, 98. Então tudo isso indicava que o dólar deveria estar mais caro que o real. Quando acabou esse pareamento, houve um choque muito grande. Por quê? Alguns bancos brasileiros tinham contratos para realizar pagamentos em dólar. Tinham contratos na Bolsa de Valores para realizar pagamentos em dólar. O que acontece? Quando eles firmaram esses contratos, eles tinham na mente deles que eles iriam pagar aí alguns milhões, alguns bilhões no dólar pareado, no dólar valendo R$1. Quando o dólar quando o Banco Central acaba com esse pareamento, né, o governo, na verdade, acaba com esse pareamento, o dólar disparou, foram a mais de R$2. Se não me engano, foi para 2,66. Esses bancos agora tinham que pagar 2 vezes mais pelo contrato que eles firmaram antes. Eles tinham a obrigação de pagar aquela quantia em dólar, eles fixaram a quantia em dólar para ser paga. Então, Banco Marca, Banco Fonte Sidan. O que acontece? Esses bancos, como eles não tinham condições de pagar esse contrato com dólar reajustado, com dólar muito alto, eles iriam se tornar inadimplentes, eles iriam ir à falência. E o credor desses bancos ia se ferrar. E quando chegasse a data final, a data limite, para esses bancos pagarem esses contratos, eles não iam conseguir pagar, não iam ter liquidez para isso, iam se tornar inadimplentes. Outros bancos iriam falir também porque não receberam o dinheiro desses contratos. Haveria uma corrida aos bancos. As pessoas iriam buscar, os investidores principalmente iriam buscar tirar seus dinheiros do banco, já que obviamente o banco não ia ter condição de pagar esse dinheiro para eles. E a corrida aos bancos, obviamente, causa um caos generalizado no sistema financeiro. É como se fosse ali uma faísquinha do dinamite. Tudo aquilo podia explodir. E na época, em 99, a Bovespa avisou ao Banco Central que havia esse risco. Que era justamente o dever dela avisar o Banco Central desse risco. E o Banco Central, o que ele fez? Ele vendeu dólares mais baratos a esses dois bancos aí, ao Simplan e ao Marca. Enquanto o dólar estava 2,66, ele vendeu dólar para eles a 1,20, 1,30 mais ou menos. Assim, esses bancos tinham condições de pagar. O que acontece? Com essa venda de dólar, né, bem abaixo da cotação oficial, eu conferi aqui, a cotação oficial estava em R$ 2,06 e o Banco Central vendeu ali por volta de R$ 1,20. Acabou que o Banco Central teve um prejuízo com isso por utilizar suas reservas de dólar e vender abaixo, né, do que valeria em tese, né? Ele teve um prejuízo de quase 8 bilhões de reais na época, né, hoje em dia vale muito mais isso, ao estado da inflação. Teve um prejuízo de 8 bilhões de reais, né, aos cofres do Tesouro Público. Isso acaba levantando bastante suspeita porque um desses bancos foi fundado justamente por um dos funcionários ali do alto escalão do Banco Central. Então isso levantou bastante suspeita a respeito dessa operação aí. E sem falar que obviamente causou prejuízo para os cofres públicos, né? Mas o que acontece? Poxa, mas Luca, parece que a culpa toda disso foi do Banco Central, né? Não? A B3 o Bovespa, né, no caso, só avisou o Banco Central que havia essa possibilidade de risco sistêmico. Sim, é verdade. Mas quando ela avisou, quando o Banco Central interviu, acabou que a própria Bovespa se livrou de ter essa responsabilidade de garantir com que tudo ficasse ok. A responsabilidade da Bolsa é proteger o mercado contra esse risco sistêmico. E acabou que essa responsabilidade foi para o Banco Central. E por mais que a Bolsa de Valores, né, não tenha lucrado com isso, talvez ela tenha deixado de perder com isso, né? Talvez o Banco Central tenha assumido o ônus aí. Em tese, existe esse argumento de que o Banco Central fez algo errado, trouxe prejuízo para os cofres públicos e a Bolsa acabou se beneficiando, logo ela deveria pagar uma indenização ajustada à inflação. Quando você ajusta a inflação de 6% ao ano, né, que é o que foi proferido na sentença inicial, agora está já vou dar os detalhes do processo, mas está no STJ. Quando você ajusta a inflação, chega em mais de 30 bilhões essa multa aí para a B3. Mas existe esse argumento de que, né, deveria haver uma compensação aos cofres públicos. Também existe o argumento de quê? De que o Banco Central agiu legitimamente. Por quê? Porque ele poderia sim vender dólares abaixo do preço do mercado, desde que fosse para garantir a estabilidade do mercado. E a B3 obviamente não fez nada errado, somente teria avisado essa possibilidade aí de instabilidade. Então, assim, existem os dois lados do argumento. Como é que está isso tudo hoje? Ao todo são 5 processos que a B3 está recebendo. No caso 1, a B3 já ganhou, então atualmente são 4 processos ativos, certo? O que acontece? A maioria desses processos foi julgado em primeira instância, a B3 perdeu em primeira instância, para o juizado, né?
depois na segunda instância, ela conseguiu reverter essa decisão, né, a partir do tribunal aí do TRF1, do decisão do TRF1. Mas agora foi apelado para a instância superior, que é o STJ. 2 casos já chegaram no STJ, os outros 2 ainda vão chegar. Isso ainda vai ser julgado. Por conta de algumas atualizações no caso, mais recentes, que a B3 não divulgou exatamente quais seriam, ela reclassificou o risco de perder essa disputa de remoto para possível. Luca, tinha como eu saber disso? Até tinha, tá? Quando você entra no formulário de referência da empresa, que é um documento bem extenso, onde toda a empresa lista os seus riscos, lista o modelo de negócio, explica como é que ela funciona. Eu mesmo sempre leio. O formulário que tinha em 2020, ela listou esse risco como remoto ainda, né? Mas assim, quando é um risco remoto, eu mesmo mal dou atenção. A maioria dos investidores e analistas não dá tanta atenção assim, não leva em consideração esse risco, já que é um risco bem remoto, tá lá. Mas a partir de algumas atualizações no processo, passou a ser possível. Né, os conselheiros jurídicos da empresa, né, aconselharam ela a mudar esse status para possível de perda. E ainda existiria o status provável. Quando o status vai para provável, a empresa é obrigada a provisionar o valor da possível perda. Então assim, se a B3, se no momento do processo, né, a chance de perda for para provável, a B3 vai ser obrigada a provisionar, seja 30 bilhões, seja uma parte disso aí, para a possível perda do processo. Ou seja, ela vai separar, né, esse dinheiro para justamente pagar essa indenização. Se for para provável, como está impossível ainda, a B3 não é obrigada ainda a fazer nada do tipo, não é obrigada a fazer nenhuma provisão. Luca, o que você pensa disso? Quem você acha que vai ganhar esse processo aí? Sinceramente, não sei, pessoal, não sei. Eu fiz direito por alguns semestres, não sou um especialista jurídico, e mesmo assim eu entendo que assim, isso é uma decisão sem jurisprudência consolidada. Ou seja, não existem casos parecidos que deem a entender assim, um possível andamento do processo. Que dê a entender que a B3 vai ganhar, ou que, enfim, o Ministério Público vai vencer aí e vai ser, né, restituir os cofres públicos. Não existe jurisprudência, né, ou seja, um histórico de processos parecidos para que servir como base. Por isso, acaba que é algo muito incerto. E por isso, justamente, que talvez um dos motivos aí para ter sido atualizado para possível perda. Eu estou analisando o processo ainda, eu pedi até para alguns amigos meus, né, que justamente estão na área ainda de jurídica. Eu estou analisando junto com eles, né, um pouco disso. Mas, assim, já aviso logo para vocês, não confiem cegamente que vai haver absolvição, não vai. Não sigam por esse caminho, tá bom? O que eu digo para vocês? Sempre sejam conservadores nos seus investimentos. Sempre esperem pelo pior cenário possível, é isso que eu digo para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando analisei Google e Facebook, que são duas empresas que têm processos gigantescos nas costas também. Processos aí em torno de 50 bilhões de dólares aí de indenização, 20 bilhões. O que eu fiz nesses casos? Eu simplesmente considerei o pior cenário possível. Fiz todo o valuation da empresa, fiz toda a avaliação do preço justo da empresa e descontei toda a multa no final, toda a possível indenização no final. No caso da B3, aconselho a mesma coisa para vocês. Definam novamente, assim, isso não é jogo para iniciante, tá, pessoal? Isso não é jogo para iniciante. Isso é jogo para quem já sabe o que está fazendo. Vou falar sinceramente com vocês aqui, tá? Se você é iniciante, pula fora, cara, pula fora. Pula fora. Entenda que isso aqui não é um jogo fácil de fazer, tá? Para você encontrar uma oportunidade de investimento aqui, ou para você identificar que isso aqui é uma armadilha, você tem que saber fazer valuation realmente bem. Fluxo de caixa descontado. Definir o valor da empresa a partir do lucro futuro que ela vai ter, trazer isso a valor presente, e depois que você faz isso, desconta toda a multa. Então digamos que, por exemplo, você calcula o fluxo de caixa descontado da B3 e você encontra que o valor justo dela é de 130 bilhões de reais. Depois que você faz isso, desconta toda a multa. Vai para 100 bilhões de reais o valor justo. Ou seja, hoje o valor do mercado está 85 bilhões, se o valor justo é 100 bilhões, mesmo com o pior cenário possível de multa, haveria um upside aí. Haveria uma margem de segurança de 15%. E prestem atenção justamente nisso. E não só trabalham com o pior cenário possível de 30 bilhões, trabalham também com outros cenários aí de multa de 8 bilhões, de 10 bilhões. Existem algumas até nuances no processo que podem diminuir essa multa também, se ela vir acontecer, se a condenação vir acontecer. Então assim, entendo que isso aqui não é jogo de iniciante, tá? É jogo de cachorro grande. Pensem bem a respeito, não é só porque a ação caiu muito que vale a pena, não, de jeito nenhum. Você vê que a B3 não perdeu nem metade do valor do mercado, do que seria a multa total. Ela perdeu 12 bilhões, a multa total pode ser 30 bilhões. Então pensem bem no que vocês estão fazendo e se mantenham na área de competência de vocês. Tá? Se mantenham na área de competência de vocês. Se você não entende nada disso, se você não entende o que a B3 faz, se você não entende, se você não quer nem entender nada do processo judicial, pula fora, porque é importante você entender isso. É importante para tais investimentos, tá bom?
Recapitulando, pessoal, olho na concorrência, eu ficaria de olho principalmente nessas novas tendências aí de Decentralized Finance, Blockchain, tá, que são mais para o longo prazo. Eu não estou muito assustado, né, não estaria muito assustado com a concorrência de curto prazo, de alguma outra bolsa de valores que não traga tecnologias novas, porque o segmento de pós-negociação continuaria protegido. E por fim, eu, sinceramente, eu consideraria o pior cenário possível. Sempre seja conservador nos seus investimentos. É isso que é ser um value investor, é isso que é ser um investidor de valor, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like aí, inscreve no canal e comenta aí sua opinião sobre o B3. Valeu, tamo junto pessoal, até a próxima.